Eu bebia todas que tinha direito, só misericórdia. Eu lembro que meu irmão tinha um barril de cachaça na casa dele, era coisa, feijoada, era comida no fogão de lenha, peixe na brasa, era muita coisa, muita bebida, muita farra. A vida parecia uma coisa, a vida para mim era aquilo. Quando eu encontrei minha esposa aqui, eu falei para ela assim, o meu sonho é comprar um barco e viajar o mundo todo. Era sempre sonhando, meus sonhos eram esses, amados. A vida no mundo é ruim? Não, não. Era muito bom. E um dia, amados, eu conheci um homem chamado Valmir, hoje falecido. Ele era o irmão da minha cunhada, casada com meu irmão Jorge, Sueli. E o irmão Valmir, num dia, ele veio, volta e meia, ele aparecia lá para tentar converter tanto a mim, não, mais a meu irmão Jorge, a Sueli, que era irmã dele, e ele, volta e meia, ele visitava lá. E ele via aquelas farras todas, ele ficava quietinho no canto dele. A esposa dele não era convertida, mas ele era um homem de Deus. Fundou várias congregações lá em Macaé. Ele sentou do meu lado um dia, quando viu eu daquele jeito, eu puxava samba, amados. O mago, eu puxava samba, fui em todos os estados aí, todos os lugares aqui, eu carregava samba, cantava, bebia, era da turma do funil, da turma não sei de onde. E eu alegrava o ambiente, era uma pessoa totalmente alegre, falava, brincava e tudo. E lá mesmo, na festa, mesmo na pescaria, tudo. Esse Valmir chegou nos meus olhos e falou assim, você vai ser um grande testemunho de Jesus. Eu olhei para ele, falei assim, poxa Valmir, você é um cara legal, eu acho o cristianismo muito bacana. Aquela conversa de Cerca Lourenço, que a gente quando não aceita Jesus, a gente fica só rodeando. Não, eu acho bacana isso que você faz. Um dia eu chego lá, mas por enquanto, a minha vida é essa aqui. Eu nunca me esqueci disso. Sabe por que eu nunca esqueci? No meio daquilo tudo, aquelas festas, porque aquilo era a palavra de Deus. A palavra de Deus, o nosso querido Martinho Lutero, ele falou assim, não está escrito só aqui não. Está escrito no coração daquele que tem o Espírito de Deus. Tem palavras que saem da tua boca, que são palavras de Deus. Aquilo rompeu o meu coração, rasgou. Mas eu continuei a minha vida. Conheci a Ana me conheceu assim também, né? Uma calça jeans toda rasgada, toda largada naquela época, frequentando bares, boates, festas. E até momentos que eu falava com ela assim, ó, sexta-feira eu não saio com você, só domingo. Eu namorava ela só domingo. Sexta-feira eu ia farrear. E muitas vezes eu ia para um local, eu tinha me embriagado, eu ligava para ela e falava, por favor, você pode vir me pegar? Vários lugares. Ela ia me pegar, ela sabia dirigir, ela tinha um carrinho. Eu deixava o meu carro lá no bar, eu não podia dirigir, não tinha condições nenhuma para dirigir, eu entrava dentro do carro dela, ela me levava para casa. Está do meu lado. Até hoje. Esse período que eu passei junto com ela, eu falei assim, meu Deus, eu não posso, eu não tenho palavras para dizer. Eu só lembrei do filme Diário de uma Paixão. Não sei se vocês já viram o filme Diário de uma Paixão. Várias vezes, né? Eu lembrei, a Ana falou comigo assim, a gente brigava muito, a gente sempre brigou, discutiu com coisas. Aí eu vi, eu falei assim, eu passei um pedacinho do filme, achei um pedacinho do filme que quando ela, aquela mulher que ia casar com um cara riquíssimo, aquela pompa toda no casamento, ela resolveu, ela viu a foto dele no jornal, voltou lá, foi lá na casa dele que ele tinha construído e se encontraram. E para resumir a história, quando ele chegou a se encontrar, ele falou assim, você e eu vamos estar juntos. Ele nunca, ela falou, não posso estar junto com você, a gente só vive brigando.
Mas é isso que faz nos aproximar. Nós somos diferentes. Eu brigo com você porque eu não concordo, você não concorda, mas no final a gente se ama. Meu Deus, aqui eu caio piada. Eu passei esse filme para ela chorando, depois desse pesadelo que eu passei. Eu vou dizer que eu passei, que eu ainda estou passando. Né? É uma coisa que eu queria falar para vocês hoje de manhã. Eu não terminei o testemunho, mas foi algo que me saltou os olhos. Aquele chamado. Amados, o chamado é uma coisa que você não posso negar, o chamado de Deus. O chamado é de Deus, é do Todo-Poderoso. Eu tenho que conservar esse chamado na minha vida. Não importa se uma igreja pequena, uma igreja grande, mas o chamado é de Deus. Eu posso ser como Ananias, salvar uma pessoa, uma, duas, mas o chamado que ele me fez, ele tem um propósito na minha vida, na vida do pastor Alexandre e de todos aqueles que chamam. Muito importante você entender sobre esse chamado. Eu lembro do chamado do apóstolo Paulo, quando Paulo chegou a um homem chamado Ananias, que depois nunca mais foi falado na Bíblia. No capítulo 9 do livro de Atos está escrito lá. O apóstolo Paulo chegou na casa de, acho que era Simão, né? E encontrou com Ananias, que é um servo de Deus, e Deus falou com ele, fala desse Jesus, fala de Jesus, que ele está querendo, ele quer se converter. E Jesus foi lá falar com ele, mas na hora Ananias falou, meu Deus, mas esse homem aqui matou muita gente, esse homem está perseguindo a igreja, está isso, está aquilo. E ele disse assim, Deus falou para ele assim, pois eu mesmo vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu falei, meu Deus, quanto deve sofrer pelo meu nome? Paulo chamado ele para sofrer pelo nome dele. Eu passei momentos agora, voltando ao meu testemunho, eu estou tratando de um câncer no reto, e já fiz quimioterapia, radioterapia, e quando eu fui fazer a segunda sessão de quimioterapia, tive um problema sério, e comecei a ficar com muitas dores, eu não sabia o que era, não conseguia, só morfina que conseguia tirar minha dor. Mas além disso, eu tive um outro problema que foi semana passada, né, eu vim acho que no culto do domingo aqui, na segunda-feira, na terça-feira, eu já estava evacuando sangue, e tive que ir para o pronto-socorro, eu tive uma hemorragia no estômago, hemorragia no duodeno, e as dores comigo. Eu sou uma pessoa cirrótica, eu tenho um problema de cirrose, uma cirrose no fígado, tenho varizes no esôfago, tudo em consequência do fígado. Então, o meu caso é bem complicado, né? Eu já tive câncer de próstata, né? Quando eu tive câncer de próstata, eu tirei a próstata, o câncer voltou. Eu ainda fiz mais 36 radioterapias, de quimioterapia, radioterapia, em 2015. Mas voltei e estou aqui, agora surgiu esse novo câncer. Eu estou lutando contra esse mal. Mas estou passando momentos difíceis. E quando eu fui para o hospital, cheguei no hospital, botaram logo numa maca, fizeram um monte de exame, tomografia, outro de endoscopia, e notificaram que o problema meu, começaram a me medicar de urgência, e eu fiquei lá. Mas todos os dias eu sentia dores horríveis, mas eu andava, eu caminhava, eu andava pelos corredores do hospital, com dor, mas não reclamava. Falava assim, Jesus é o meu Senhor. E eu gritando e pedindo morfina, me dê a morfina, porque a morfina, no hospital, ela foi dada para mim só como SOS, então você tinha que pedir lá para os médicos que estavam ali de plantão, para eles requisitar na farmácia para estar aí, demorava. E uma dor que eu sentia, era um abscesso que eu tinha dentro do reto, que estava com pus, eu não sabia de nada, e a dor, então quando eu evacuava, a dor é uma coisa que não dá para explicar, não dá para...
Era uma faca entrando dentro, mexendo dentro de você. E eu não conseguia passar, essa dor não passava. Eu chorava, eu falava com Deus assim: Deus, por que isso? Por que o Senhor não me leva? Para que sofrer tanto? Me leva que eu vou embora consigo, Pai. Eu creio na minha salvação. Eu não faço mal a ninguém, não fiz mal, eu creio que você pode me levar. Aí o meu genro chegou até, falou uma vez comigo, quando eu estava no corredor, falando com as pessoas, eu falava assim para as pessoas: eu sou um adorador. O que significa isso? Eu adoro o meu Jesus até na dor. Falei por várias pessoas isso. Correndo naquele, mas não blasfemava, eu nunca blasfemava, eu falava: o diabo, você não vai ouvir na minha boca nenhuma blasfema contra Jesus. Mas isso é para você e eu entender que esse Deus é verdadeiro. Esse Deus pode permitir que você passe momentos difíceis, como Jó passou, mas Ele vai te livrar. Eduardo, quando esteve lá, eu falei que Eduardo, você leu o Salmo 23, no versículo 4? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas não é a morte, é a sombra. E se tem sombra, logicamente tem um sol, tem uma luz que está ali logo depois dessa sombra. Eu vou sair da sombra. Amado, eu falei para o meu genro chegou e falou assim: posso te pedir uma coisa, meu pastor? Ele chama de meu pastor. Ele falou assim, eu falei: pode. Nunca mais pede para o Senhor te levar. Eu quero que você cuide do teu neto. Eu quero que você fique com ele. Tá. Eu falei: Gustavo, eu não pedi para me levar, eu não pedi isso para você. Eu pedi para Deus. E Deus não vai me obedecer. Ou seja, Ele não vai fazer a minha vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. Quando você pede uma coisa para Deus, como Elias pediu a morte, Ele não matou Elias. Ele levou Elias num lugar, numa caverna, conversou, falou. Elias não durou um bom tempo até chamar o Senhor. Tudo isso aconteceu. Deus não vai me obedecer. Então, Gustavo, pode ficar tranquilo. Quando eu falei isso, eu falei porque eu estava cheio de dor. E Deus sabia a dor que eu estava sentindo. Mas agora eu não sabia o propósito. Se Ele me permitiu que eu ficasse com essa dor toda, talvez Ele quer me ensinar alguma coisa. De tomar morfina, eu falei: por que eu estou sentindo essa dor? Você é o quê? Você é cristã? Você é uma pessoa humilde, sim. Por que eu estou sentindo tanta dor? Nunca matei, nunca roubei. Eu quero o bem de todas as pessoas. Por que é isso? Ela falou, ela assustada: Deus é fiel. Deus vai te livrar. Eu falei assim: eu sei, meu irmão vai me livrar. Eu queria ouvir qualquer coisa de você. Que você abre a sua boca e fala comigo. Eu sei que eu passei por tudo isso, amados. Não foi fácil. E eu estou enxergando algumas coisas, né? Jó sofreu tudo isso, era um homem íntegro. Mais do que eu. Eu falei: eu não posso me comparar com Jó, porque Jó, ele perdeu toda a família dele. Perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu as fazendas, perdeu os filhos todos. Morreu, mataram todos os filhos. Ele teve perda na família, ele teve perda financeira, ele teve a saúde dele debilitada, com feridas no corpo todo. Mas ele falou com Deus a verdade. Deus amaldiçoou o dia que eu nasci. Ele amaldiçoou. A Bíblia pensa que dá a paciência. Mas ele teve que falar com Deus. Esse Deus, ele é Deus Pai. Fala: o meu Deus, acima de tudo. Ele é o Pai nosso, que está nos céus, mas está comigo, está aqui. Ele sofre o que você sofre, Ele sabe, mas Ele quer te ensinar um caminho melhor, sobremodo excelente, para você viver esse mundo e ser um testemunho. Só que é difícil, amados. Eu falo isso aqui de púlpito bacana, mas quando você está numa cama, quando você está numa dor, que essa irmã ali também sentiu, não é fácil. Mas Deus restaurou ela. Hoje me mandaram a mensagem. Eu até mandei a foto para o pastor. Cadê o Tiago? Mandei a foto até para o Tiago. Mandei. Eu ia botar até ali para vocês, depois eu vou orar por vocês. Uma pessoa mandou uma foto: pastor, você vai ser curado. Você lembra da minha esposa que você orou? Aqui. Olha, lembra daquela cicatriz, como é que ela estava?
Ela foi curada e mostrou a foto. Uma doença toda horrorosa, secou tudo. Botou para mim. Eu falei, tá bom, eu aceito, eu recebo isso. Deus está trabalhando. E o que eu mais quero, e o que mais Deus quer, é que vocês sejam alcançados por esse poder, por essa unção que Deus está trazendo. Eu falei de manhã sobre o azeite. Como é que é extraído o azeite, amados? O azeite é extraído da azeitona. O caroço da azeitona é colocado no lagar, onde é amassado para que saia o azeite. Isso pode ter um significado simbólico. Amassar representa a prova. Repete comigo. O amassar representa a prova. O que diz 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade. Obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Então eu tenho que passar pela prova, eu tenho que ser aprovado. Eu não posso ser reprovado, porque quem dá a prova é o Senhor. Quem dá a tentação é o diabo. Aí você tem que fugir dele. Fuja da presença do mal. Agora, o que eu passo para vocês aqui é a palavra de Deus, para levantar você. O azeite representa amassar, representa a prova, representa a dor, a pressão da vida. Mas se o caroço não é esmagado e sim usado de outra forma, como se pode escrever, né, o caroço, o azeite nunca vai aparecer. Se o caroço continuar caroço e não for amassado e não aceitar, ele não vai virar azeite. Ou seja, o propósito pode ser desviado. Muita gente não quer passar pela prova, quer sair da prova, quer sair de uma forma pela tangente. Mas Deus está provando você porque Ele quer te fazer um homem melhor e uma mulher melhor. Na Bíblia, o lagar ou prensa de azeite é muitas vezes símbolo do processo de Deus para extrair o melhor do seu povo, através da disciplina, do quebrantamento, até mesmo o nome chamado Getsemane. Getsemane, onde Jesus esteve lá, significa prensa do azeite. Ali Jesus foi pressionado em oração até suar sangue. Hematose, que ele teve uma sangria ali, porque os poros deles viravam sangue, porque as glândulas suberíveis, todas elas foram pressionadas pela alma, pela dor, pela situação em que ele ia passar, e começou a sangrar. Se o caroço não é amassado, não se revela o azeite. Se a vida não passa pelo processo, não se cumpre o propósito. Presta bem atenção nisso, amados. Deus quer fazer a diferença na minha e na sua vida. Eu confesso, é muito difícil. É uma situação muito difícil. Mas Deus quer fazer algo diferente na sua vida, na minha vida. Ele não quer que sejamos caroços. Ele não quer que sejamos um objeto que não preste, que não serva para nada. Mas Ele vai querer extrair desse caroço, dessa coisa dura que tem dentro do nosso coração, para fazer um coração de carne, para que nós tenhamos um coração ensinável, para que seja uma pessoa que possamos aceitar as coisas dessa vida e saber que Deus está no controle de todas as coisas, mas não é só na palavra, mas é na situação em que você está passando, na situação que você já passou. Ele não quer que continue vivendo do passado, vivendo de coisas que vão tentar te levar para um lugar de conforto mentiroso às vezes, mas Deus quer te levar à realidade da fé, na realidade da visão de hoje na sua vida. É porque Ele quer fazer desse caroço que o azeite venha jorrar sobre a sua vida, que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida, e que você seja uma pessoa útil, aonde você colocar a planta dos seus pés, você possa transformar uma pessoa, você possa ser um testemunho vivo de Deus. Aleluia.
Aleluia. Eu não sei ainda onde vou parar, mas... Só que aconteceu na quarta-feira passada. Eu saí do hospital. Comecei a melhorar, a hemorragia acabou. Mas eu falava com o médico, eu estou inchado. Todo inchado. Os pés inchados. Eu comia, ficava tudo empazinado. Tinha vontade de vomitar. Eu tinha que andar pelo hospital. Quando eu andava com o hospital, o pé ficava um pilão, eu tinha que ficar com os pés para o alto. Isso foi todos os dias internado ali, os finais do dia, né? Mas, me perdoe, antes disso teve uma mulher, uma médica, que teve lá para tirar a dor, onde eu estava sentindo do abscesso que eu tinha no reto. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, dessa doutora. Ela foi lá e falou assim, eu vou te atender, cobrou um valorzinho. Não, ela não cobrou, né? Foi depois que viu o preço. Ela foi lá e meteu a mão no meu ânus e pegou lá a luva, foi lá catucando, falou assim, eu vou fazer uma dorzinha em você. Você está com um abscesso aqui. Está com pus. Por isso que quando você evacuar, você vai lá na lua e volta com essa dor. Mas eu tenho que fazer. Ela foi metendo, catucando, de repente ela... Tchum! Meu amigo, eu dei um berro no hospital. Olha que minha voz é forte, hein? Eu não sei por que a gente berra, acho que berra tira um pouco da dor. Foi mais do que isso. Amém. Glória a Deus. Eu só sei que chegou. Ela falou assim, consegui tirar o abscesso. Eu tirei e botei ele para fora. Agora você tem uma fístula, um buraquinho. Logicamente vai doer ainda, mas não vai ser a mesma coisa. E com certeza não é a mesma coisa. Dói sim, lógico que dói, continua a feridinha ali, a sequelazinha ali, mas eu consigo evacuar. Dói. Eu fico tomando laxante todo dia para poder nada vir. Misericórdia, se vier um charuto, misericórdia, que acaba comigo, né? É verdade, não é não. Você conhece aquela piada do charuto? Conhece a piada do charuto? Não pode não? Minha esposa não falou que eu posso contar. É a piada do charuto, mas é piada de salão, só. É piada de salão, charuto. Charuto. É um homem que estava na estação do trem, mas estava bêbado, né? Aí ele foi, os dois bêbados começaram, ih, vê o trem aí. Vou ver se eu vejo alguém conhecido por aqui. Olha, que conhece alguém. Para, minha mulher mandou parar. Depois eu conto para vocês. Qual que você conhece? O que está vomitando ou o que está com charuto na boca? Tinha dois personagens lá dentro do trem. Então, mas o que eu quero trazer é que quando eu saí daquele hospital, aí a médica botou a mão na minha bolsa, depois de tudo isso, falou, você está liberado. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas isso tudo aqui, isso aqui vai sair aos poucos. Quando eu saí do hospital, eu saí daquelas cadeiras de roda, batendo na cadeira de roda. O pessoal me conhecia, todo mundo me conhecia, que eu ficava naqueles corredores correndo ali, minha esposa viu. Ela, ficou vibração ali, e eu, glória a Deus, se Jesus é maravilhoso, e passando e o pessoal vibrando, aquelas monte de gente, enfermeiro. Falei, Jesus, que é isso? Só voltava a jogar um monte de coisa. Falei, meu Deus, não sei se gostava, que eu saí, graças a Deus que a pessoa vai embora, ou então, eu sei lá, eu só sei que eu saí, e quando chegou lá no final, lá do final do corredor, saí, cheguei em casa feliz da vida, né? Falei, pô, estou bem, tá inchado, mas tudo bem. Peguei lá, vou limpar a piscina. Quando eu dei os riscos na piscina, comecei a ficar tonto, quase que eu caí naquela piscina toda vez, estava velho, uma semana. E eu falei, Jesus, o que está vendo? Quando eu fui ver, meu pé estava um pilão, estava quase uma bola, por isso que eu estava assim, ó, uma bola, eu estava me equilibrando. E aí, irmãos, outro problema, não parava de inchar, não adiantava nada. Eu falei, meu Deus, a Ana ficou preocupada, como é que vou ligar para a médica, vou voltar para o hospital? Eu
Falei, não, no hospital não volto mais não. Lembrei de uma médica que eu tenho da cirrose, da hepática, doutora Elizabeth Balbi, lá no Quintador, lá no Rio. Aí eu ligava para ela, mandava mensagem, ela não atendia. Até que uma hora eu falei assim, Ana, não tem jeito, eu vou ligar até cansar. Aí ela chegou e falou assim, mandou uma mensagem, estou em atendimento clínico, isso era 8 horas da noite. Eu falei assim, eu estou inchado, explodindo, saí do hospital, aí eu botei, escancarei. Ela falou assim, me encontra quinta-feira passada agora, me encontra quinta-feira, vai lá para o meu consultório. Só que quando eu cheguei lá no consultório, não tinha nem marcado para mim. 4 pessoas de encaixe, ninguém sabia, eu tive que falar com a secretária, não, ela vai te atender sim. Quando eu olhei, estava cheio de gente para ela atender, meu Deus do céu. Cheguei lá 3 horas, só para encurtar, fui sair só 7 horas, apareceu meu nome lá na tela, que não tinha aparecido o nome de ninguém, apareceu o meu. Ela estava atendendo as pessoas no corredor. Falei, Jesus, quanta gente é essa? Eu fui atendido, cheguei 3 horas da tarde, 7 horas ela me atendeu, e ainda me botou sentada dentro do corredor. Eu sei que você é grave o teu caso. Então você senta aqui que eu vou atender ainda o restante que está no corredor, vou tentar me livrar de todos eles para poder atender você. Eu falei, Jesus, maravilhoso. Mas eu falei assim, Ana, hoje eu não levanto daqui, eu vou ficar aqui enquanto eu não saio daqui sem falar com ela. Mas quando ela sentou lá e olhou para mim a primeira vez, ela fez assim, ó. Carambolas, você está cheio de água. Tá? Água até dizer chega. Quer dizer, logo na primeira ela já falou, já deu o sintoma. Aí, graças a Deus, ela falou, me examinou todo e falou assim, a última vez que você veio aqui no consultório, tem 2, 3 semanas, uma coisa assim, e você tinha 102 quilos, agora você está com 124 quilos. Isso tudo é água dentro do teu corpo. O teu fígado está descompensado e eu tenho que recompensar ele. Se não der para recompensar com medicamentos, eu vou ter que furar você. É isso desse jeito. Graças a Deus eu estou tomando os remédios, os medicamentos. Eu tenho que pegar e medir a urina que eu estou fazendo, quantas vezes eu estou fazendo, é um monte de medicamentos, é uma coisa de louco. Mas eu resolvi vir aqui. Entrei aqui ontem de manhã chorando. Esta aqui é a casa de Deus. Aqui vocês oraram por mim. E continuem orando. Que eu ainda vou resolver o problema do câncer. Isso é uma sequela. Mas já queriam, o médico de botar o catéter em mim para poder receber a quimioterapia foi no hospital quinta-feira. Eu estava lá, falei, fui internado aqui, expressa e tal. Eu ainda tenho que botar um catéter aqui, tem muita coisa para fazer. Mas graças a Deus as orações de vocês estão sendo ouvidas. Eu amo vocês. Vocês não podem ser a igreja, mas eu escuto a palavra de vocês. Quando vocês mandam mensagem, eu procuro ler todas, às vezes não dá para ler todas. Cada as músicas, os louvores que você mandava, tudo isso fazia parte, era choro. E conversar com Deus e falar com Deus. Mas eu quero voltar para a mensagem aqui, amados. Nós temos momentos na vida que não igual a esse. Você não precisa passar igual a esse momento. Mas são tempestades que surgem, que a gente precisa reconhecer que Deus, Ele não quer só que nós recebamos tempestade, Ele quer tratar de você. A prova é necessária. É fundamental que nós possamos entender. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 35 a 39. Vai estar aqui também no texto, né? Eu não vou demorar muito não, porque já tem já bastante tempo já, né? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Para aqui, eu vou falar aos pouquinhos para você. Quando Jesus chama para passar para outra margem, é algo que Ele quer mudar e mostrar alguma coisa na nossa vida. É como se fosse um degrau que Ele quer que a gente suba. Então a gente vai passar por luta, por dificuldade, mas vai reconhecer, vai saber que Ele está trabalhando na nossa vida.
vai se entregar, vai ter um coração ensinável para se arrepender, para ser humilde. Quanto mais eu passo por uma prova dessa, mais eu sei que eu não sou nada. Mais eu sei que eu tenho que respeitar todas as pessoas, que eu tenho que amar todas elas. Eu tenho que orar por todo mundo. E ver que eu não sou nada aqui, para sair daqui é só um corpo que está aqui. Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se acalmou, se aquietou e tudo ficou calmo. A tempestade não tira o sono de Deus. Repete comigo. A tempestade não tira o sono de Deus. Tira o nosso, mas o de Deus não. Ele é aquele que está sempre acordado. Ele é o guardião. Ele não dormita, o guardião de Israel, ele não dormita, ele não cochila. Ele está ali todo o tempo. Mas a tempestade não é uma situação para que ele possa não dormir. A crise sua não faz ele dormir. Ou seja, não faz ele ficar na tua crise, ele fica tranquilo, ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor. Então, amados, a tempestade não tira o sono de Jesus, mas faz o quê? Resultado da tempestade na sua vida, vem a vitória, vem o reconhecimento de que Deus quer trabalhar na sua vida. Numa tempestade, você não consegue dormir, só Jesus consegue dormir numa tempestade. Na tempestade, a gente pensa em abandonar o barco. Geralmente, na tempestade, nós vemos que a situação fica ruim. E olha aqui dentro desse barco, mano, tinham profissionais. Pedro era um profissional de pesca, não estava acostumado com tempestade. Mas por que ele chamou Jesus? Jesus nunca tinha experiência. Então não adianta o conhecimento nosso aqui na terra, todo o teu livramento, tudo aquilo que você pensa que pode servir para você, para te afastar de uma tempestade. Deus quer que você acorde o Senhor, chame por Ele. Ele está ali justamente para isso. Durante a tempestade, até aqueles profissionais que têm experiência e têm conhecimento, ficam desesperados. Mas o rei da tempestade, ele dorme, descansa, aguardando por você despertá-lo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Jó passou por problema, por lutas e dificuldade. Era um homem íntegro. Podia chegar, mas por que eu sou assim, eu sou assado? Por que isso tudo está acontecendo comigo? Não, mas Jó falou com Deus: Deus, por favor, o que está acontecendo comigo? As pessoas, os amigos tentaram consolar ele, mas não conseguiram. Amados, Ana, quando estava querendo um filho, o marido dela falou assim: eu sou melhor do que 10 filhos. O homem fez de tudo para agradar ela. Mas o agrado do marido não é a resposta de Deus para tirar o seu problema de dentro de você. Não é a fertilidade que Deus quer fazer. Não é o sobrenatural de Deus que quer te libertar. E ela não adiantou. Ela foi para junto de Deus. Falou: Deus, se tu me deres um filho, eu o devolverei por todos os dias da minha vida. É isso que ela queria. E Deus olhou para ela e falou assim: agora eu conserto você. Você quer entregar um filho para mim?
uma vida para mim. Despertou no coração de Ana algo que era do coração de Deus. Buscou a Deus chorando amargamente. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas ela estava falando com Deus, buscando em Deus a resposta. Não adiantava o marido ser bom, não adiantava a situação estar boa, não adiantava o dinheiro, não adiantava o emprego, não adiantava nada. Se você não encontrar a esse Deus de uma forma plena, poderosa, você não vai ficar tranquilo, você não vai conseguir viver tranquilo. Que aí você sabe que o seu socorro bem presente na hora da tribulação é o Senhor. Mas aí você vai buscar, você vai falar com Ele: papai, Tu és o meu pai, Tu és o meu Senhor, Tu sabe o que eu estou passando, pai, eu não estou aguentando mais, quer me levar, quer isso, quer que você vai se abrir para Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer isso de ti. A tempestade, amado, faz com que nós possamos entender que o nosso Deus não nos abandona. Ele quer que nós o despertamos para que possamos ver o milagre. Acalma a tempestade, os ventos se cessam, mas quem faz isso tudo é Ele. Ele faz a ferida e vai sarar. Ele permite muitas vezes que nós somos afligidos, porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas Ele vai tirar você dessas lutas. O vale da sombra da morte é sombra. Deus tem uma luz para raiar sobre a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. São 8h05. Nós já vamos terminar. Eu quero orar por você depois. Eu estava falando com Deus. Quando essa mulher mandou essa cura para mim, essa dizendo que eu curei, que eu orei e ela curou, ela foi curada. Uma coisa horrível, uma coisa tremenda ali. Não sei se o Tiago pode, não precisa mostrar não. Eu mandei até para ele para mostrar. Eu quero dizer, talvez mostre porque, para você ver, porque talvez você tenha uma ferida dentro de você. Essa ferida pode ser causada por muitas coisas, sabia? Pode ser por um homem de Deus. Eu lembro que Pedro, quando feriu o Malco, tirou a orelha dele, ali, vocês podem observar que Malco, que era um homem que ia ser sacerdote, trabalhava com os sacerdotes, né? Ele